Bom dia a todos. Bom dia. Um domingo de chuva, né? Mais de quietude, mais perspectiva, né? Mas lembrei, sua casa não deixa de estar cheia. Obrigado a todos por terem vindo. Aos amigos espirituais que estão aqui conosco. Né? Vamos hoje, então, a gente agradece ao Max pela palestra, né? Hoje o tema vai ser o álbum da Viva. Então, obrigado pela presença. O Max vem sempre aqui na casa também. Obrigado a todos que vieram, tá? Passando pelos recadinhos principais da casa da semana, para quem não conhece, não teve a experiência e oportunidade, de vez em quando a casa tem algumas oficinas, né? Que são oficinas muito bacanas. Essa, no caso, é a continuidade da aula dessa tapeçaria, né? Então, ela é ministrada pela Silvana, então quem quiser tiver interesse, se inscreva aqui pelo WhatsApp, conversa com as meninas na casa, é bem bacana, né? Então, dia 25 de julho, às 2 horas, eles vão continuar essa técnica, né? É muito legal, porque junto também do trabalho, de terapia ocupacional, também é muita conversa, muito aprendizado, muita reflexão. Então, vale a pena para quem puder se inscrever e vir aqui prestigiar também. A gente pede para se inscrever pela questão da organização dos materiais, né? Mas todos estão bem-vindos aqui. Tem mais um recadinho? Não? Então é isso. Só os demais, né? A gente só reforçando o tema da biblioteca. Então, se vocês tiverem interesse em algum livro, algum exemplar, só falar com a gente, pegar e trazer de volta, né? E da mesma forma, a questão que a gente sempre agradece, quem também ajuda aqui com a questão da cesta básica, com itens às vezes de casa, para a gente juntar e ajudar no entorno aqui do pessoal do bairro, tá bom? Já que você está falando sobre carinho. Isso. E não menos importante, gente, a gente tem esse canal de WhatsApp, que é o nosso canal de diálogo fraterno, tá? Então, às vezes a gente precisa de uma orientação, de uma palavra amiga, de um conselho. Não é trabalho mediúnico, tá? Mas às vezes é só esclarecimento para algum encaminhamento, né? Então é importante que às vezes a gente se sente meio sozinho, a gente não está sozinho nesse mundo. Mas às vezes vocês querem a palavra de alguém que tem um pouquinho mais de experiência ou direcionamento. Entre em contato aqui, a gente tem vários voluntários na casa, e aí vocês combinam certinho os passos, tá bom? De como faz essa etapa, tá? E toda quinta-feira, o livro dos Espíritos, a casa tem grupo de estudo, porque a gente sabe que sem os ensinamentos e sem os estudos, a doutrina fica meio faltando alguma parte, né? Então, da mesma forma que a gente tem o Evangelho no lar, é importante seguir os estudos. Então, todo mundo super bem-vindo para participar, para conhecer. Ou se tiver alguém que queira estar vindo, quinta-feira às 7h30. Estamos por todos. Então, pessoal, a gente sempre faz o Quanto à Luz cantado, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês e pedir só para reforçar, né? A gente faz a prece de abertura, faz o Quanto à Luz, a palestra e ao final tem o passe, tá? E depois do passe a gente retorna para fazer o encerramento. Então, a gente vai seguir dessa maneira. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos a partir desse momento. E a partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que ao longo da semana prepararam esse lar para nos receber com tanto acolhimento, com tanto afago, e que possamos por alguns instantes focar no que será passado, e que tenhamos a paciência suficiente, o ensinamento necessário para saber seguir adiante e agradecer que tudo que é colocado em nossa vida é um propósito maior, baseado no nosso ensinamento e na nossa evolução moral e espiritual e também no caminhar do coletivo. Que nunca nos esqueçamos dos ensinamentos deixados pela doutrina e que tenhamos Deus e Jesus como nossos guias. E que saibamos que nunca estamos sozinhos, mesmo diante da maior dificuldade. Agradecemos, pois, então, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que a próxima hora seja muito benquista e de muito aproveitamento. Muito obrigado mais uma vez então, pela oportunidade e possamos então seguir com a nossa prece cantada. Quanto à Luz.
Sabe que eu não canto, então eu vou passar para vocês. Eu faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim empreste, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita, e sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns presentes, a espiritualidade de luz, que a gente trabalha na mesma. O tema que eu escolhi para trabalhar essa manhã é o óbolo da viúva, que está presente no Evangelho do Espiritismo. O óbolo da viúva é uma passagem extremamente fecunda que nos instiga a diversas e profundas reflexões. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos colocando ofertas no gasofilácio e viu também uma pobre viúva colocando ali 2 leptos. E disse então: verdadeiramente eu vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos que estão presentes no templo, pois todos eles colocaram o que estava sobrando, o que era supérfluo nas ofertas. Ela, porém, deu o que lhe faltava, colocou tudo o que tinha para o seu sustento. O texto ele apresenta 3 palavras que demandam esclarecimento: o óbolo, que é uma pequena quantia em dinheiro; o gasofilácio, que é uma caixa onde era depositado o dinheiro no templo de Jerusalém, que diz respeito a uma caixa de tesouro das ofertas; e também leptos, que era a menor quantia de dinheiro na Judéia. Era uma caixa específica para receber doações do templo, gasofilácio, e os leptos era a menor moeda judaica e valia extremamente pouco. Doar algo material é prática comum no discurso humano. Jesus, porém, ele ressignificou o gesto e demonstrou que a doação deve ser sincera, desprovida de qualquer interesse mesquinho. E foi além ao estabelecer que a caridade, ela transcende o aspecto material, o que o Espiritismo muitas vezes chama para nós de caridade moral. Ela consiste em doar nossas virtudes em relação ao benefício de alguém. A exemplo, podemos apontar a paciência que se deve ter no processo educativo dos seres humanos, a bondade, o cuidado que se tem com os idosos, a humildade, os cuidados também com os menos favorecidos materialmente, e não revidar nenhum gesto violento. No que tange o texto, também Jesus chama a atenção ao fato de sacrificar em prol de alguém, sem qualquer doação ostentiva, sem qualquer doação doentia. E esse, segundo ele, é o sacrifício que mais agrada a Deus. E é por isso que Jesus disse: colocou tudo o que tinha para o seu sustento, diferentemente dos demais que doavam tudo o que era extremamente abundante.
Renunciar para nós certos momentos de alegria ou também de prazer para se dedicar ao próximo, esta é a grande mensagem do óbolo da viúva. Os mais evoluídos dentro da doutrina, que se dedicam mais, que estudam mais, estão ali diariamente tentando compreender a fundo a moral, devem cada vez mais continuar nesse caminho. Os menos evoluídos, nós devemos ajudá-los e orientá-los também naquele caminho que leva a Deus. Todo sofredor nós sabemos que é nosso irmão e todos têm o direito da nossa caridade. Não, porém, aquela caridade que magoa o coração, não a esmola que queima a mão quando nós acabamos colocando na mão da pessoa, pois frequentemente muitos amargos são os nossos óvulos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, já nos orienta: não saiba o que a vossa mão esquerda, o que a direita faz. Essa é a instrução dos Espíritos. Alivia primeiro, informa-te e vê o trabalho, os conselhos e mesmo as afeições que são muitas vezes mais eficazes que as nossas esmolas. Doar, nós sabemos que é um gesto de amor, de caridade, de aprimoramento espiritual, de renúncia, de sacrifício e muitas vezes para nós também de disciplina e perseverança. Que esta passagem do óbolo da viúva permaneça sempre na nossa tela mental, no discurso das nossas vidas, que sempre consigamos lembrar em relação ao nosso próximo, a fim de chegarmos mais rapidamente no reino da paz e da prosperidade. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejava ao seu próximo por faltar recursos financeiros suficientes. Se desejam possuir riquezas, dizem, para uma boa aplicação. É sem dúvida louvável essa intenção, mas será que realmente é extremamente sincera? Contudo, será completamente desinteressada no coração de todos? Não haverá alguém que, desejando fazer o bem ao outro, começaria a fazer por si próprio? Por proporcionar a si mesmo os benefícios a mais, por usufruir um pouco mais do supérfluo que lhe falta, pronto a dar para os pobres necessitados o resto, aquilo que sobra. Esta segunda intenção, que essas pessoas porventura não dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhe depararia no fundo dos seus corações com algo estranho. Se eles examinarem o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria a procurar em nosso trabalho, no nosso talento, o emprego das nossas forças para o bem do nosso próximo, da nossa inteligência, dos recursos para realizar generosos propósitos e assim também fazer a humanidade prosperar. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada a Deus. Haveria nisso aquilo que Deus e Jesus, segundo a sua referência moral, nos trouxe para seguir. Mas a maioria vive a sonhar com meios de enriquecer facilmente, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras como areias que varam pelos vãos dos dedos, as quais as descobertas de tesouros ou um favorável enriquecimento aleatório, do recebimento de heranças inesperadas, quer dizer, que aqueles que tentam buscar encontrar nos espíritos auxiliares que os segurem a consecução de tais objetivos. Certamente essas pessoas não conhecem os objetivos do Espiritismo, muito menos da espiritualidade superior. Ainda menos
da missão dos Espíritos que Deus permite que comuniquem aos homens para nos instruir, daí vêm sendo unidos por inúmeras decepções materiais aqui na Terra. Aquele cuja intenção está extremamente isenta de qualquer ideal pessoal, deve colocar-se da impossibilidade em que vem de fazer todo o bem que desejariam. Devemos lembrar que sempre o óbolo do pobre, do que dá, privando muitas vezes do que lhe é necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar-se de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse então socorrer em larga escala todos aqueles que sofrem a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submete-se então ao limite que podemos ajudar e que podemos fazer. Aliás, nos pergunto, será que é somente com dinheiro que podemos secar lágrimas e por isso devemos ficar inativos desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que quer sinceramente ajudar de maneira útil seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão para realizar o seu propósito. Procure-se e elas então aparecerão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que na plena consciência das suas faculdades não possa prestar um serviço em relação ao seu próximo. Qualquer um que possa amenizar o sofrimento, menorizar a dor física ou moral, deve fazer um esforço, deve se dedicar-se. Se falta dinheiro na medida do possível, atuamos através do nosso trabalho, do nosso tempo, do repouso em relação ao bem-estar do nosso próximo. Também aí está a dádiva do pobre e o óbolo da viúva. Certa vez, no centro que Allan Kardec frequentava, caiu uma carta mediúnica que se chamava Pobres e Ricos, da Sociedade Espírita de Lyon. E era o espírito protetor do médium. E a carta diz o seguinte: o ciúme é o companheiro do orgulho e da inveja no plano terreno. Ele vos leva a desejar tudo o que os outros possuem. Se perceberem que invejando sua posição, está pedindo muitas vezes que dê um presente a uma víbora que muitas vezes aquecemos no nosso seio, a humanidade sempre tem inveja daqueles ricos, mas refiro aos ricos de bens materiais, muitas vezes pobres de espírito. Nossa ambição e nosso egoísmo nos levam a ter sede do ouro alheio. Dizeis, se eu fosse rico, faria dos meus bens um uso bem diferente do que os outros fazem. E deveríamos fazer, se possuíssemos essa riqueza, não faríamos um uso muito pior? A isto responderia: aquele que está no abrigo das necessidades diárias da vida tem sofrimentos muitas vezes pequenos comparados aos meus. Que se possuíssemos então o esclarecimento dos Espíritos, deveríamos aprender que o rico é apenas o grande atendente de Deus. E se ele fizer o mau uso então da fortuna, será pedidos contas severas a ele. Essa fortuna que Deus lhe dá, que deverá aproveitar na terra, muitas vezes pode ser um tropeço à sua punição, à sua prova, e na maioria das vezes a expiação por seu orgulho, por sua vaidade, por sua ostentação. Quantos tormentos se causa o rico para conservar o seu dinheiro e seu ouro, a que tanto se apega, e na verdade nós sabemos que nada lhe pertence, pois nascemos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias. Então, quando o rico chega na hora derradeira, a hora de prestar muitas vezes conta, compreende que nesse momento supremo se revela quase sempre uma conduta que deveria ter tido e não teve. Ai, como treme, diz a carta, como ele tem medo. É que começa a compreender que falhou na sua missão, que foi um mandatário então infiel e que suas contas serão vasculhadas.
Ao contrário, então, dos pobres trabalhadores que sofreram durante a vida terrena, ligados à bigorna e à charrua, que é uma espécie de carroça antiga, e veem a morte chegar. E esta é a libertação de todos os males aqui na terra, com reconhecimento, sobretudo, pois suportaram as suas dores com resignação, sem murmurar. Creio, meus amigos, se fosse dada a oportunidade de ver o pelourinho a qual se ligam os ricos, vós que tem bom coração, coração puro, passar por todas as peneiras da desgraça. Dirá então como Cristo, quando o vosso amor próprio foi ferido pelo luxo daqueles opulentos sacerdotes aqui na terra, ele exclamou: perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. E adormecereis no vosso travesseiro, acrescentando: meu Deus, abençoai-me, e que a sua vontade seja feita. Então, essa é a carta que Allan Kardec recebeu no trabalho mediúnico. Mas na questão 816, no Livro dos Espíritos, nos dá a seguinte orientação: se o rico então está sujeito a tantas tentações, não dispõe então também de mais tempo para fazer o bem? E o Espírito da Verdade então responde a Allan Kardec: é justamente o que não faz. Torna-se egoísta, torna orgulhoso, torna-se insaciável, suas necessidades cada vez mais aumentam com a riqueza e ele nunca se julga ter bastante para si próprio. A posição elevada deste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a própria miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é um homem, tanto mais obrigação ele tem a cumprir em relação ao seu próximo, e quanto mais ele tem meios para dispor, para fazer o bem e não o mal. Deus experimenta o pobre pela própria resignação e o rico pelo emprego dos bens através do poder que possui. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e também nos afastam da perfeição espiritual. Foi o que levou então Jesus a dizer: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os homens baseiam aqui na terra os seus méritos e os seus desméritos dos fatos dos homens, segundo o que nos mostram os nossos sentidos, interpretando então, segundo a nossa inteligência, os seus conhecimentos, os seus preconceitos e também os seus valores, mas todos são irmãos. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva, ela deu a menor quantia no templo, mas Jesus, porém, pela sua elevação espiritual excelsa, percebeu os motivos íntimos que impeliam então dela doar ainda mais. No templo, então, ele percebe vaidades de um, agradar a Deus, obter favores nessa vida ou doando, esperando algo em troca após a morte, e em outros casos, agradar então os sacerdotes influentes do templo. E ele percebeu a fundo o sacrifício da viúva, privando do necessário, do sustento do seu dia para pensar no próximo. Numa manifestação então extremamente sincera de fé, num ato de santidade suprema de renúncia. Considerou então no seu julgamento o valor moral e não o valor material da oferta. Não julgou pelo testemunho dos sentidos também, mas pelo valor espiritual que todos demonstraram a partir das suas atitudes. Enaltecendo o menor valor, considerando o valor moral que expressava na sinceridade da fé, na vontade de contribuir em relação ao seu próximo como sendo um dever, o desprendimento, o esquecimento das suas necessidades através da renúncia e do amor. Allan Kardec sempre nos lembrou: a verdadeira caridade é pensar nos outros antes de pensar em si próprio. Escreve sobre as pessoas também que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem,
porque se tivessem, o aplicariam para o benefício de todos os necessitados. Estariam essas pessoas realmente impregnadas da vontade de fazer a verdadeira caridade? Será que não pensariam em si próprio para dar aos pobres apenas o que lhes sobrasse? Quem tem a preocupação de auxiliar, dando o que sobra, está realmente ajudando aqueles necessitados que precisam? Mas não pode-se considerar-se caridoso, um espírito evoluído das bênçãos divinas, se ele não tiver aquela intenção no fundo do coração. Deve, pois, refletir sobre o significado da palavra caridade como verdadeiro exercício de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou: amai vosso próximo como a ti mesmo, amai-vos como eu vos amei, no esforço de desenvolver esse sentimento no íntimo de si. Não merece censura assim quem age, pois Jesus era tão elevado espiritualmente que ele não censurou os ricos que colocavam no gasofilácio grandes quantias em dinheiros, mas deve saber que dar o que sobra não é a verdadeira caridade. Como podem fazer caridade, então, aqueles que pouco possuem? E Allan Kardec nos esclarece e acrescenta em geral: as pessoas que sonham possuir muito dinheiro para poder ajudar, sonham também com meios fáceis de consegui-lo, como receber herança, ganhar em apostas, ou, como vemos no governo brasileiro, causar prejuízo do próximo para beneficiar-se. Lembra a seguir que as pessoas que pedem aos espíritos ajuda para conseguir a riqueza, citando no livro dos Médios, estão extremamente enganados. A primeira trata da ajuda dos espíritos nas invenções e nas descobertas da ciência para o benefício de toda a humanidade, que pode vir aos que eles estejam dedicando todo o seu empenho, todo o seu estudo e trabalho, quando for chegado o momento certo da descoberta para o benefício de todos. A segunda, sobre os tesouros ocultos, ajuda usada pelos espíritos, que são espíritos zombeteiros, que são aqueles que debocham dos seres humanos para se divertirem com mentiras, ou mesmo para utilizar a espiritualidade em busca de fins materiais. Pois os espíritos bons, nós sabemos que eles estão apenas interessados com a evolução moral da humanidade, na valorização do trabalho que as condições do progresso intelectual e moral trazem para todos os seres humanos. Essas ideias foram despertadas no início do Espiritismo com Allan Kardec no século XIX. E os conhecimentos mais profundos do Espiritismo, eles acalmaram a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava fazer por meio dele. As pessoas que estão interessadas em fazer o bem e não possuem recursos para isso, devem então consolar-se com o exemplo do óbolo da viúva, que foi o mais valorizado. Cita também que não é só com dinheiro que podemos enxugar lágrimas, e muitas obras de auxílio nós sabemos que têm surgido, principalmente por pessoas sem recursos financeiros, que se juntam umas com as outras, trabalham em atividades diversas para ganhar dinheiro, aprendendo na prática a solidariedade, a fraternidade, a simplicidade, a generosidade e a humildade, acima de tudo, o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Os espíritas têm como coluna vertebral, fora da caridade, não há salvação. Não tem nenhuma desculpa, então, para não exercer a mesma no seu dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, no lazer, ou mesmo dentro do centro espírita. Mas o que devemos, então, pensar em relação à esmola? O homem, nós sabemos que condenado a pedir esmola,
ele se degrada fisicamente e moralmente ao humilhar-se e embrutece. Em uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça de prover a vida do mais fraco, sem que haja para ele uma grande humilhação. Deve assegurar então a existência dos que não podem trabalhar, que sofrem, sem lhes deixar a vida a mercê do acesso da boa vontade apenas de alguns. Mas a doação, ela muitas vezes merece reprovação? Não, o que merece, na verdade, reprovação não é a esmola, mas muitas vezes a maneira que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, ele vai de encontro aos necessitados sem esperar que a mão seja estendida. Nós sabemos que a verdadeira caridade é dar e doar-se antes mesmo de ser solicitado. A verdadeira caridade é sempre bondosa, ela é benévola, está tanto no ato como na maneira que a mesma é praticada. Duplo valor tem o serviço, então, prestado quando envolve delicadeza e amor. Se for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o coração desse necessitado pouco se comove. Lembrai-vos também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício, o que levou Jesus a falar: fazei caridade sem ostentação, para não perder o mérito de sua obra. E disse Jesus também: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma ele nos ensinou a não denegrir a caridade, muitas vezes através do nosso orgulho. Deve-se então distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência, e nem sempre o mais necessitado é aquele que realmente implora e realmente pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem pedir, sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano sabe procurar e, de certa forma, ajuda sem ostentar. Amai-vos uns aos outros, eis a lei divina mediante a qual liga os dois mundos, o plano terreno e o plano espiritual, que Jesus veio ensinar através da sua moral. O amor é a lei da atração entre os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor e também da matéria inorgânica. Não devemos esquecer nunca que o espírito, quaisquer que seja o grau do seu adiantamento e também da sua situação, como encarnado ou na erraticidade, é bom também nós desvendarmos essa palavra, porque a erraticidade é o período que nós permanecemos no plano espiritual quando estamos esperando para reencarnar. Está sempre colocado entre um espírito superior, que o guia, aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Esses dias eu achei uma coisa muito interessante, né? Eu fui fazer uma palestra na Casa do Caminho, que eu 16 anos que eu faço palestra lá, e na esquina tem um rapaz com um trailer de lanche, né? Eu conversando com ele, você é espírita, sim, sou, tal. E na volta ele falou assim: nossa, você foi fazer palestra? Eu falei: fui. Nossa, eu preciso ir assistir uma palestra sua. Eu falei: nossa, vá, será um prazer, né? Que legal, você estuda a doutrina? Sim, estudo, né? Ele falou assim: estou indo lá de terça. Eu falei: não, mas de terça não tem palestra. As palestras são de domingo e quarta. Eu falei: de terça é estudo. Estudo eu não vou porque eu já estudei tudo que tinha na doutrina espírita. Daí pensei comigo, né, Arthur Pires falando: nós temos que ser humildes, porque aqui nós somos aprendizes da primeira série, mestrado, doutorado no Espiritismo, e faremos no plano espiritual.
pensei comigo, mas que bom, vá lá, né? E desfrute da casa. Nem entrei em debate, conflito com ele. Por outro lado, esses dias também fui abastecer o carro e o frentista comentou comigo, né? Nossa, o mundo está acabando, né? Frio, terremoto na Venezuela, enchente em outro lugar e tal, né? Já está na passagem de Jeremias e tal, da Bíblia e tal. Eu percebi, logicamente, ele era evangélico. Que bom, né? Que nós temos esse esclarecimento. A quem muito foi dado, também muito será cobrado, né? Eu fico muito feliz de você ter esse esclarecimento. Falei, tenha um bom dia. E você está muito satisfeito com a sua religião? Nossa, engrandece meu coração. Que Deus te abençoe, então. Tenha um maravilhoso dia, meu irmão. Eu estava indo para a União Espírita, então, veja bem, né? Ele segue a dele, nós seguimos a nossa, nós se contemplamos, né? E, de certa forma, convivemos como irmãos. E é por isso que nós devemos ser caridosos, praticando não só a caridade que nos faz friamente daquele óbolo que nós tiramos do bolso. Ao que ousa pedir, nós também devemos levar em conta, ir de encontro com as misérias alheias. Somos realmente indulgentes com todos os defeitos dos nossos semelhantes? Em vez de botar o desprezo da ignorância e do vício, nós devemos instruir os ignorantes e também moralizar os viciados. Vamos ser brandos e benevolentes para com todos e aqueles que estão no trajeto inferior do caminho também. Até mesmo os seres mais ínfimos da criação teremos obedecido então à lei de Deus. As poucas quantias que muitas vezes são doadas, mas que foi doada realmente com o coração, enquanto muitas quantias elevadas são doadas para a exaltação soberba, visando então a ostentação e chamar a atenção. O sentido da doação, ela está no ato que vem do coração e não apenas no reconhecimento e na adulação dos que vivem a vida terrena, porque se somos mantidos na terra é por nossas imperfeições. E o que é perfeito não tem a necessidade de ser mudado. E essa oportunidade vem da palavra oportunos, que significa para onde o vento vai. Então as oportunidades do bem, do amor e da caridade é como o vento, deve ser espalhado por todos os cantos do mundo. No entanto, muitas pessoas esperam a oportunidade de ajudar, têm essa oportunidade, mas muitas vezes não ajudam. E dizem, caso eu tivesse em abundância, eu ajudaria. Como não tem, não vou ajudar. Nessa perspectiva, nós lutamos aqui na Terra também contra o ego e contra a indiferença humana. Chico Xavier ele começou o seu trabalho debaixo de um abacateiro e ajudou milhares de pessoas e continua ajudando milhões através das instruções dos seus livros. Ele teve todo o motivo para não começar a sua missão de caridade, contudo, ele lutou contra as dificuldades e aceitou todos os limites que lhe foram impostos. O que parece dificuldade se apresentou como uma oportunidade e acabou ajudando milhares e milhões de pessoas, pois continua a trabalhar no plano espiritual. E aqueles que querem realmente fazer o bem vão encontrar diversas circunstâncias para colocar em prática. Ajudar os outros começa com a vontade de fazer alguma coisa benéfica e não apenas a condição material que deve existir a priori. Nós temos o desafio de deixar de pensar apenas em nós e focar também no nosso próximo. O meu tempo não é apenas destinado a mim, mas para o nosso próximo, que na visão de Jesus é sinônimo de Deus. Esse é um grande desafio que se coloca a todos nós. Existem casos em que podemos ajudar pessoas apenas lhe dando ouvidos. Uma explanação bem colocada pode ajudar o cumprimento do destino também de muitas pessoas. E quantas vezes nós vamos nos centros espíritas e encontramos diversas respostas e saímos de lá com aquela mentalidade:
parece que essa palestra foi feita para mim. Então, nós vamos auxiliando no plano reencarnatório, no aperfeiçoamento íntimo pessoal e, ao mesmo tempo, do nosso próximo. Os efeitos de uma colocação desprovida de benevolência podem também causar estragos na vida alheia. E muitas vezes não temos dimensão dessa abrangência. Devemos ter o coração puro para contribuir com aqueles que precisam transformar essas palavras em flechas divinas. Caso se não tivermos essa convicção, pelo menos devemos ficar em silêncio, pois essa ação coloca como o maior ato de sabedoria em alguns casos, mas o próprio Chico Xavier já nos orientava: o silêncio também é uma prece, e a oração e a prece também podem auxiliar o nosso próximo. Todos nós devemos então emancipar o nosso coração, exprimindo a paz para todos aqueles que são os necessitados no plano terreno. Observe os olhos dos necessitados diante de um sorriso e da afirmação contínua da esperança. Vejam a força quando nós olhamos para eles e afirmamos: tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Que todo sofrimento nós sabemos que tem um prazo de validade. Há uma passagem do Chico Xavier, tem no YouTube, é um vídeo fantástico que chama Tudo Passa. Se tiverem a possibilidade, assistam, é magnífico. Pensemos em nossas palavras e ações e então nós caminharemos para atender o próximo que precisam de nós. Nas mínimas doações, no óbolo da viúva, deixar de criar desculpas para fazer o bem. No campo das quantidades, quem dá muito para ostentar, na perspectiva de Jesus, empobrece. E quem dá pouco com a intenção pautada no verdadeiro amor ao próximo, essa é a caridade que enriquece. E como disse também Madre Teresa de Calcutá, ao afirmar que aquilo que fazia era uma gota no oceano, mas ela falou que o oceano sem aquela gota era bem menor. A indulgência implica em aceitar os defeitos dos outros, o perdão em aprender e, acima de tudo, a perdoar. Estas ações estão também na importância e atitude positiva sempre de querer ajudar. Não existe felicidade maior do que ver os olhos entristecidos voltarem a brilhar com a verdadeira esperança que inunda o coração. O amor e a esperança são um néctar que desperta a vida de quem muitas vezes tinha desistido da própria vida e se sentia morto. Devemos agir então com o intuito de despertar a vida maior no maior número de pessoas que estiver ao nosso alcance. Vamos lutar de forma implacável na difusão do amor e da instrução, e todos os despertos podem vir e ser soldados nesse campo de batalha, que lutarão ao lado do futuro, promovendo a amplitude dos ensinamentos que serão transmitidos a toda a humanidade, pautada no amor e na moral de Jesus Cristo. Por fim, essa passagem trata-se, resumidamente, da redução dos sofrimentos alheios através da verdadeira caridade, automaticamente dos nossos sofrimentos também, por motivos principais do auxílio em relação ao nosso próximo. Primeiro, que com a visão é certo que façamos menos escolhas incorretas e que nos trará, por lógica, menos ponto a expiar em vidas futuras, em outras encarnações. Segundo, as nossas ações têm mais valor e que por elas é mais rápido e menos dolorosa a nossa caminhada rumo à nossa perfeição espiritual e, por consequência, a felicidade superior, assim tanto a certeza do acerto no dar da abundância, quanto no dar o que é necessário, mas de forma correta. O que difere as duas situações, na verdade, é o tipo de excelência e dividendos que colheremos então durante
essa vida e também após essa existência no plano espiritual. No entanto, cabe a nós utilizarmos o bom senso, o amor e a razão para cada situação que nos confrontarmos no nosso cotidiano, tendo em vista a nossa real posição, procurando ver as reais consequências dos nossos atos. Eu separei um trecho, achei muito interessante, né? É um trecho histórico, na verdade. Alexandre o Grande, ele foi um grande rei na antiguidade, controlou ali desde o Oriente Médio, Ásia Menor, Ásia Maior, até parte do Mediterrâneo. E antes de morrer, ele fez 3 pedidos. Eu achei a história muito interessante. Então, os 3 pedidos de Alexandre o Grande próximo à sua morte. Ele pediu que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, e que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. E então, os ministros surpresos perguntaram: mas quais são os motivos desse pedido? E ele respondeu: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto de todos os meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais conquistados aqui ficam. E eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias quando voltarmos. Tempo é o tesouro mais precioso que temos. Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. O melhor presente que nós podemos dar a alguém é nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa atenção. Por isso nós devemos dedicar mais nosso tempo a Deus, a divulgação do Espiritismo, compartilhar o conhecimento para o conhecimento de todos, a nossa família, aos nossos amigos e, acima de tudo, aos necessitados que são o nosso próximo, seguindo as verdadeiras recomendações de Jesus através da caridade maior presente no óbolo da viúva. Não se esquecendo que a intenção repleta de amor através da caridade vale mais do que a quantia ostentativa, como na própria passagem do óbolo da viúva. Eu agradeço a paciência de me ouvirem. Posso fazer uma oração para encerrar a palestra? Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus Cristo e a espiritualidade superior que orienta os trabalhos dessa casa de paz, de luz e de oração. Na terra, o homem fica preso para valorizar a liberdade, meus irmãos. Ficamos confinados com os nossos familiares para aprendermos a conviver em harmonia e na atualidade muitas vezes não se encontra no próprio lar. O salário nos faz compreender o valor justamente recebido em função do nosso trabalho, bem como dos nossos esforços. Os bens materiais e ilusões desse mundo são empréstimos concedidos que prestaremos contas do seu usufruto e muitas vezes são utilizados de forma obsoleta e para ostentação. As dores físicas nos lembram quanto é valiosa a nossa saúde e quantas vezes nos descuidamos de nós. O pranto sentido nos revela o quanto deveríamos valorizar os nossos momentos alegres e descontraídos que foram proporcionados a nós. Assim também deveríamos nos alertar quanto é triste as trevas da solidão, para percebermos e valorizarmos o quanto é maravilhosa a luz de Jesus dentro de nós, que muitas vezes deixamos de acender no nosso íntimo, através dos nossos esforços e do bem proporcionado aos nossos semelhantes, a partir dos ensinamentos de Cristo e da caridade maior. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo um excelente domingo a todos. Obrigado.
queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou encerrar com uma frase do Emmanuel, do Chico, que acho que tem tudo a ver com a palestra aqui, ó. Então, eu pedi para todo mundo se concentrar comigo e agradecer também a presença de todos vocês, tá bom? É do livro Luz no Caminho, o capítulo Dever e Caridade. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com o irmão necessitado é dever, mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência, para que ele se faça um servidor da vida, tão digno quanto nós, é caridade. Lindo, né? Acho que bem intencionada essa mensagem para todos nós. Que tenhamos uma boa semana, uma semente de muita paz, de muita luz, e que possamos retornar aqui no próximo domingo com muito amor e alegria no coração. Obrigado, gente.